Oi, olá. Bom, acho que uma das minhas bandas favoritas é Iron Maiden. Acho que eu sempre gostei de escutar Iron Maiden. Era aquela criança que ia pro colégio com um caderno do Iron Maiden. E cara, Iron Maiden parece que voltou à moda, né? Tá cheio de gente hoje em dia andando na rua aí com camiseta do Iron Maiden. Mas isso é muito massa, né? Isso mostra que essas bandas elas podem voltar à vida. Uma banda que você achava que já tava velha e que ninguém mais dava bola pra aquilo, ela parece que volta e agora as pessoas estão divulgando ela de novo. Isso é uma coisa muito louca, né? Cara, Iron Maiden é uma banda bem estranha, né? Primeiro porque é uma banda velha, banda antiga, talvez seja uma das bandas mais antigas que continua aí na atividade hoje em dia, e os caras já tiveram vários períodos na vida deles, né? Então, sei lá, tinha época que os caras lá usavam calça apertada, colorida, e o pessoal achava que isso era uma moda meio nova em 2010. Sei lá, essas bandas tipo Restart, essas coisas, né? Mas na verdade isso já é uma moda muito antiga. Na verdade isso já é um estilo lá dos anos 80, que essas bandas de heavy metal já faziam uso, né? Aí depois o Iron Maiden teve uma época mais, não sei, jaqueta de couro, e também tem a época que os caras ficaram velhos, que sei lá, a época de atualmente. Bom, mas enfim, uma das coisas mais loucas do Iron Maiden é que quase todas as músicas do Iron Maiden têm uma história na letra da música. Ou a música é sobre algum evento histórico. É como se todas as músicas eles estivessem contando uma história pra você. Esses dias eu tava ouvindo lá a música do Alexandre o Grande, Alexander the Great. E tipo, a narrativa da música vai contando toda a história do Alexandre o Grande, o que ele fez e não sei o que. Então é como se você aprendesse história ouvindo Iron Maiden, né? Bom, enfim, Alexandre o Grande foi um cara que viveu, tipo, há 300 anos antes de Cristo. Na verdade, o cara já era meio que um playboy, né? Ele era lá filho do rei, aí o rei morreu e deixou tudo pra ele com 20 anos. Então é como se o cara tivesse herdado uma grande fortuna com 20 anos de idade e começou a tocar o terror em todo mundo. Então Alexandre o Grande era da Macedônia, que é a Grécia, né, atualmente. E ele começou a dominar todo mundo, cara. Ele começou a dominar lá o norte da África, começou a dominar o Oriente Médio atualmente, começou a dominar até partes da Índia, enfim. O cara dominou, cara, muita coisa. O cara dominou tanto que ele era o maior império do mundo naquela época. E isso provavelmente fez dele, talvez, a pessoa mais rica do mundo naquele momento. Porque dado a quantidade de território que ele conseguiu dominar, de toda uma região gigantesca, ele com certeza era a pessoa mais rica daquele momento. É estranho pensar dessa forma, né? Bom, enfim, uma das coisas mais loucas, talvez, do Alexandre o Grande, foi que, na verdade, o mentor dele foi Aristóteles. Cara, qualquer pessoa que tenha feito aula de filosofia alguma vez na vida já ouviu falar do Aristóteles, né? Mesmo se você matava a aula de filosofia na escola, você com certeza deve saber quem era Aristóteles, né? Cara, talvez seja um dos únicos filósofos aí de antigamente que as pessoas lembram, né? E o Alexandre o Grande teve aula com o Aristóteles. Como se você pudesse ter aula com o melhor professor do mundo. E o Aristóteles depois conseguiu influenciar um monte de gente. Tipo, o cara meio que criou a ciência. Só que se a gente parar para pensar, na verdade o Alexandre o Grande era um puta de um assassino, né? Porque o cara começou a dominar um monte de território, matou um monte de gente em guerra e ainda recebeu o Grande no nome, né? Ainda foi conhecido como o Grande. Então, dependendo do ponto de vista, o Alexandre o Grande é um grande filho da puta. Com certeza deve ter um monte de gente que odiava esse cara. Mas enfim, a história ela molda as coisas como ela quer, né? E uma das coisas mais loucas foi que o reinado do Alexandre o Grande durou tipo 10 anos só. Foi, sei lá, quando ele tinha 20 anos que ele herdou tudo e virou o maior playboy do mundo, até quando ele completou 30 anos e acabou morrendo de uma forma meio suspeita, né? Na verdade, ninguém sabe direito como é que ele morreu. Parece que o Alexandre o Grande foi envenenado, talvez por algum conhecido dele. E dizem ainda que talvez quem matou o Alexandre o Grande tenha sido o próprio Aristóteles, né? Que não gostou do modo como ele usou os ensinamentos que ele recebeu e se vingou do Alexandre o Grande matando ele. Mas acho que isso talvez seja fantasia demais. Muito provavelmente foi algum amante dele que por vingança matou ele, né? Parece que o Alexandre o Grande também, ele era meio que viciado em álcool. O cara bebia pra caralho. E dizem que talvez essa tenha sido uma das possíveis causas da morte dele. E tu aprende tudo isso ouvindo música do Iron Maiden. Enfim, esse foi um vídeo sobre viagens históricas, né? Sobre divagações sobre a história. E é isso aí, né? Cara, eu tenho uma faca que poderia ser muito bem do Alexandre o Grande, né? Uma coisa meio pérsica. Não sei.